Glória a Deus. Senhor, nós consagramos a nossa vida, levantamos a nossa voz e declaramos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, que Jesus é o Senhor dessa reunião, que Jesus é o Senhor dessa cidade, desse estado, dessa nação. Nós confessamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o amado da nossa alma. Nós declaramos, Pai, que temos fome e sede por mais de Ti. Nós não queremos, Pai, viver de qualquer forma. Nós não queremos, Pai, andar de qualquer jeito. Nós não queremos viver alheio à Sua vontade. Nós não queremos viver alheio à Sua vida. Sua vida está em nosso espírito. Nós nos tornamos a Tua justiça por meio do sacrifício da cruz. Pai, hoje é um culto de ceia. Pai, nós não queremos um culto normal. Nós não queremos mais um culto, Senhor. Nós queremos Te ouvir. Por isso nós Te pedimos, Senhor, fala conosco, Pai. Nos ensina. Opera em nós o Teu querer e o Teu efetuar. Nós não queremos sair da mesma forma que entramos. Nós desejamos, Pai, ser mexidos, tratados, Pai. Pai, nós queremos, quando terminar esse culto, Senhor, sair daqui em perfeita paz, ser ensinado, instruído, corrigido, mas, Pai, desfrutando da paz que excede todo entendimento. Por isso, Pai, eu oro agora no nome de Jesus. E nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E eu declaro, Pai, que aquele que está em casa não vai se distrair. Ele vai acolher a Sua palavra. Ele vai inclinar os ouvidos para os Teus ensinamentos. E isto será saúde para o nosso corpo e refrigério para a nossa alma. Pai, muito obrigado. Nós oramos, Pai, por cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento da verdade. Amém. Que louvor maravilhoso. Obrigado, irmãos. Vitor, eu vou pedir só para você ficar um pouquinho comigo. Irmãos, que tempo glorioso, que tempo maravilhoso. E que semana foi essa que nós temos vivido e experimentado. Sabe, quando nós olhamos, e não tem como não olhar e não ouvir, às vezes, o que nós enxergamos aí nas mídias sociais, é o que nós ouvimos também, e são tantas informações, são tantas coisas negativas, e essa semana isso me fez pensar a respeito da minha vida pessoal, a respeito do trabalho que Deus confiou na minha mão para fazer, e também refletir sobre alguns assuntos que a Bíblia diz. Sabe, amado, eu queria conversar com você algo bem sério hoje, mas eu queria que você entendesse o coração, o meu coração. Essa não é uma mensagem que é para te atacar, essa não é uma mensagem para te afrontar, muito pelo contrário. Essa é uma mensagem que primeiro começou comigo, o tratamento começou comigo primeiro, e eu acredito que Deus vai tratar comigo e com você, e hoje é um culto de ceia. E esses dias da pandemia tem revelado algumas coisas a respeito da nossa vida pessoal, e talvez a palavra ela vai tratar isso conosco. Eu me lembro de ter falado aqui em alguns cultos atrás sobre antes, durante e depois da quarentena. O porquê que algumas coisas acontecem na vida de homens e mulheres de Deus, o porquê que coisas aconteceram para o povo de Israel antes, e qual foi o comportamento deles durante, e o que Deus operou depois. Então nós não podemos esquecer isso. E esse tempo de reclusão que muitos estão vivendo, e estando em casa, não podendo estar nos cultos, ou propriamente trabalhando, ou ausentes da sua família, isso acabou revelando algumas coisas, revelou quais são as nossas prioridades. Porque alguns de nós, a prioridade é fazer muita coisa. E nós sabemos que fazer muitas coisas é uma distração e uma arma que o diabo tem usado nos últimos dias. Alguns de nós estamos desesperados por estar em casa.
E eu posso me incluir nisso, porque eu faço muita coisa, eu penso a respeito de muita coisa. E quando eu me peguei nesses dias, eu falei, meu Deus do céu. Só quando a gente se encontra nesse tempo e a gente vai perceber o quanto nós precisamos melhorar. E aí mostra quais são as nossas listas de prioridades. E nós acabamos descobrindo de uma forma geral, que aquilo que a Bíblia diz que é prioridade para a nossa vida, elas, não que nós não fazemos, mas elas não estão no lugar devido que elas devem estar, ocupando o lugar de importância que elas devem ocupar. Eu queria conversar com você a respeito disso. E eu me lembro, amado, que no culto da virada do ano, e também no começo do ano, algumas palavras subiram no meu coração, e eu compartilhei aqui na nossa igreja, e em algumas igrejas que eu passei, sobre o ano de 2020 e sobre os últimos dias. E eu me lembro que Deus falou comigo na virada de ano aqui na igreja, que seria um ano de milagres, seria um ano de intervenções divinas, mas eu me lembro também que Deus deixou bem claro, que seria também um ano de ajustes e de juízo. Eu me lembro claramente disso. Eu me lembro que quando o Espírito de Profecia veio sobre a minha vida, eu falei sobre essa questão de ajuste e juízo, eu até me questionei. Falei, misericórdia, a gente está com tanta expectativa para esse ano, como é que sobe justiça e juízo? E eu me lembro que foi a mesma inspiração quando eu estive pregando em Campina Grande e em algumas outras igrejas também. E sabe, amado, o ano de 2020 vai ser um ano poderosíssimo. Ele já começou. Só que nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Essa questão de ajuste, essa questão de juízo para quem está errado, é algo tão sério que muitos de nós estamos desapercebidos de entender o que Deus está querendo fazer e operar nos nossos dias. Sabe, amado, para intervenção e para milagres, eu vou te dizer, vai precisar de ajustes. E talvez algumas coisas são necessárias acontecer, e até debaixo da permissão de Deus, para que muitos de nós acordemos, para que a gente não entre em juízo. Então eu acho que nós devemos prestar atenção em algumas coisas que a Bíblia está trazendo nesses últimos dias. Mas eu repito, esse ano vai ser um ano de milagres. Sabe, amado, eu tenho dito e tenho confessado que essa situação ela está trabalhando em nosso favor. O que você precisa estar é atento ao que tudo que está acontecendo e o comportamento que nós devemos ter para a nossa vida. Amém? Então eu creio que esses dias serão dias bem emocionantes. Eu não sei contar você, mas eu tenho percebido, são dias emocionantes. Tem dia que você ouve assim, morreu não sei quantos, agora um saiu, o outro vai entrar, outro está falando demais, outro está falando de menos. E uma série de informações, e uma série de situações, roubo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então eu creio que vão ser dias emocionantes e bem assustadores também. Mas nós seremos, e é isso que eu quero que você pega, nós seremos testemunhas de um tempo de maior glória e alegria, tempo também de julgamento, porém uma grande colheita de almas. Eu creio que é o que está preparado para mim e para você, depois desses dias. Agora esses dias vão exigir de mim e de você, muito, para não cair no engano. Eu vou repetir, esses dias vão exigir de mim e de você, muito, para que eu e você não caia no engano. Não precisa abrir, mas eu vou citar para você. Jesus disse em Mateus 24:4, lá no Evangelho de Mateus 24:4, você tem o texto aí na sua tela aí, eu tenho certeza disso. Em Mateus 24:4, ele diz, vede que ninguém vos engane. Eu vou repetir, que ninguém, quando ele está dizendo ninguém, é ninguém, inclusive ele está incluindo você nisso. Vede que ninguém vos engane. E quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para o livro de Salmos, que é o famoso Salmo 91, que muita gente conhece, mas não entende, ou propriamente não está desfrutando do que diz por falta de conhecimento, Davi ele escreve esse Salmo 91, e o verso 1, eu queria que você abrisse lá comigo agora, eu quero que você abra lá, Salmos 91 e o verso 1. Olha o que diz, você vai ver que tem lá um texto lá em cima, né? Sob a sombra do Altíssimo, ou a sombra do Onipotente. E o verso 1 diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, o Salmos 2 diz assim, esse pode dizer ao Senhor, dizer o quê?
meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Não é todo mundo que pode dizer o verso 2. Só pode dizer e confessar o verso 2 quem pratica o verso 1. Porque o verso 1 diz assim: o que habita, não é o que visita. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele pode dizer ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Esse mesmo salmo, em uma outra versão, que é a Almeida, revista e corrigida, eu gosto dessa versão para esse salmo que diz assim: aquele que, eu vou repetir, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O que nós precisamos notar aqui é a expressão aquele que. Aquele que o quê? Presta atenção. Então nós vemos aqui proteção para aqueles que estão sob a cobertura de Deus. Não é para todo mundo. E isso precisa ficar claro aqui. É para aqueles que estão sobre a cobertura dele, de Deus. Lembra a sombra do Onipotente. Esse descansa. E descansar é algo que nós precisamos aprender como filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele não vai cuidar. E nós precisamos lembrar disso. Então, resumindo, o que ele está querendo dizer aqui, é que aquele que está debaixo da cobertura de Deus, é quem? É aquele que está debaixo da autoridade de Deus. Eu quero que você entenda, a cobertura de Deus é a autoridade de Deus. É aquele que está, é aquele que se coloca, porque Deus não te obriga. Deus não te força a nada, Ele te deu livre-arbítrio para você decidir a sua vida. Amém? Então não é para todo mundo, é para aquele que está debaixo da cobertura de Deus. É quem? É aquele que está debaixo da autoridade de Deus. Eu não sei se você se lembra, mas Adão e Eva, eles desfrutaram dessa proteção e liberdade no jardim, debaixo da cobertura de Deus. Quantos se lembram? E por que eles desfrutaram disso? Deus criou todas as coisas. E Deus colocou o homem e a mulher. E Deus, Ele vinha na viração do dia ter comunhão, manter intimidade com aquele casal. Mas Deus tinha dado orientações para eles também. E infelizmente eles cometeram um erro sério, que foi a desobediência à autoridade de Deus. E aí por conta disso eles saíram debaixo da cobertura de Deus, ao ponto agora deles se encontrarem nu. Enquanto eles estavam cobertos, o pecado não era o problema deles, mas agora eles são encontrados, descobertos, sem a cobertura, sem a autoridade divina de Deus, e agora eles se veem na necessidade de se cobrir. Eles fazem vestes para si mesmo. Amém? Então nós precisamos lembrar dessas coisas. Então eles desfrutavam dessa proteção e de liberdade no jardim, debaixo da cobertura de Deus. Agora a desobediência deles à autoridade de Deus roubou não só deles, mas da humanidade o quê? A doce liberdade e proteção que uma vez eles conheceram. A palavra sempre, amado, precisa ficar claro, a palavra sempre vai expor as minhas motivações, sejam elas certas, sejam elas erradas. Nós precisamos entender isso, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, porque nós precisamos lembrar, amado, que nós somos filhos de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós somos transportados do império das trevas, que é o governo de Satanás, e fomos transportados para o reino do amor. E agora, nesse novo governo que opera sobre a nossa vida, nós precisamos entender algumas coisas, mas lá naquele tempo, ou nesse sistema do mundo aí fora, nós fomos programados de várias maneiras ao longo do tempo, por um sistema errado chamado mundo. Que sistema que é esse? De pensamentos. E quando nós olhamos para o livro de Tiago, capítulo 1, e o verso 16, a Bíblia deixa algo bem claro. Eu quero que você grifa isso. A Bíblia deixa algo bem claro. Olha só, Tiago 1,16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque o sistema do mundo, amado, está aí trabalhando há séculos. Está aí trabalhando para roubar
de mim e de você a liberdade e a proteção que Deus, Ele nos deu. O homem perdeu, mas Jesus restaurou isso. Agora nós precisamos lembrar dessas verdades. Então, Tiago 1,16, não vos enganeis, meus amados irmãos. Em uma outra tradução, a Bíblia diz também, não se amoldem ao padrão deste mundo. Sabe, amado, nós não podemos viver no reino de Deus, dizendo que somos filhos de Deus, se amoldando ao padrão desse mundo, achando que muitas coisas que está no mundo é normal. E não é normal. E eu vou te falar de uns pontos aqui, um pouquinho mais para frente, sérios, que para alguns já é normal. Para alguns é normal andar fora da proteção divina. Para alguns é normal andar fora da cobertura que Deus estabelece sobre a nossa vida. Sabe, amado, nós precisamos lembrar de algumas coisas. E quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, o verso 2, com base nisso que eu estou falando com você também, a Bíblia diz assim, olha, e não vos conformeis com esse século, ou com esse mundo, né? Ele está dizendo, não vos amoldeis, não vos conformeis com esse século, com este mundo, mas transformai-vos, é algo que eu e você fazemos, não é algo que Deus faz por nós. As pessoas chegam a dizer, não, mas Deus vai mudar a minha vida. Deus não vai mudar a sua vida. O que Deus tinha que fazer pela sua vida, Ele fez. Ele enviou a palavra, Ele enviou Jesus na cruz, Ele te perdoou os pecados, mas agora Ele quer que você não se amolde mais ao sistema desse mundo. Porque nesse mundo agora, eu me lembro, amado, eu vou fazer 50 anos agora. Eu me lembro que, alguns anos atrás, era um absurdo, alguns comportamentos que a gente vê hoje. Sabe, era um absurdo algumas roupas. Era um absurdo um filho não pedir a bênção para o pai. Era um absurdo, falta de respeito. E amado, se eu for entrar coisa aqui, eu vou me controlar. Sabe, era um absurdo, homem com homem de mão dada. Era um absurdo algumas coisas que o sistema do mundo quer que a gente se amolde a isso, que a gente aceite isso. Não, amado, se a Bíblia diz não, é não. Nós precisamos lembrar que nós somos protestantes. O que é protestante? Nós estamos na contramão desse mundo. Nós não vamos para o céu de qualquer jeito. Jesus não pagou um alto preço para a gente andar de qualquer forma. E eu sei que essa é uma mensagem que bate de frente com muita coisa, principalmente com esse sistema, principalmente com as redes sociais. Por isso que Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos. De que forma? Pela renovação da vossa mente. O que é isso? Você tem que tirar o que não presta e colocar o que é certo. Amém? Com o propósito de que? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, amado, que é difícil entender os princípios do reino de Deus com a mentalidade democrática. É muito difícil entender os princípios do reino de Deus com a mentalidade democrática. Por quê? As leis do reino de Deus, elas não são substituíveis. As leis do reino de Deus, elas não estão sujeitas à opinião pública. As leis do reino de Deus, elas não estão sujeitas à votação e eleição. Deus não muda, a palavra não muda. Deus é imutável, a sua verdade e os seus princípios também. Por isso que não dá para viver, amado, no reino de Deus com a mentalidade democrática. Gente, se vocês concordarem, vamos fazer, que conversa é essa? Se Deus disse, é o que Deus diz. As leis já foram estabelecidas por Deus. Eu não tenho que estar mudando. Não, mas agora é um novo tempo, agora tem a modernidade, mas Deus não mudou. A palavra não mudou. Deus e a sua palavra são, se você diz que ama a Deus, você tem que amar a palavra. Não é melhorar. A Bíblia diz, se alguém acrescenta, ou põe um tio ou uma vírgula, a Bíblia diz que é considerado anátema, é considerado maldito. Deus não negocia princípios. Amém, irmãos? Então, muitos de nós, por conta desse estilo de vida, o que tem acontecido? Temos resistido o que? Autoridades. Por causa dessa mentalidade democrática. Eu não concordo, eu não vou votar nele não. Eu não concordo isso, eu não estou falando nem de política, ok? Bota a política de lado, deixa a política para quem gosta.
Amém? Tem gente que gosta de falar, que gosta de política, e graças a Deus por políticos certos e corretos. E eu vou te dizer, políticos corruptos, eles vão dar conta disso. Deus não está alheio. Vão dar conta das coisas erradas. Amém? Então Deus não está alheio a nada que está acontecendo. Sabe por que eu estou dizendo, amado? Porque parece que Deus está alheio. Parece que Deus não está vendo o que está acontecendo. Ele está vendo sim. Quem está certo e quem está errado. Quem está certo vai ser preservado. Agora quem está errado vai dar conta. Porque a Bíblia diz, não se engane. Não zombe de Deus. Porque certamente que o homem plantar, isso ele colherá. Amém? Então muitos de nós temos resistido a autoridades por conta desse tipo de pensamento. Esse pensamento democrático. Amém? Que nos leva a fazer o quê? A liberar as trevas para agir em nossas vidas. Por que pessoas estão sofrendo? Por que pessoas estão passando por situações difíceis? Exatamente por conta disso. E eu vou entrar mais a fundo nesse assunto. Amém? Agora, tem uma coisa. Infelizmente, existem aqueles que desenvolveram um grau alto ou de maior rebelião à autoridade, que revelam, sabe o quê? Uma completa falta de temor a Deus. Tem pessoas que caíram num grau tão alto, de falta de reverência, de falta de temor, ou de se levantar contra a autoridade, que nós chamamos isso de rebelião, que essas pessoas caíram numa completa perda do temor de Deus, e elas não sabem o que a Bíblia diz, ou se sabem, para elas não importa mais o que a Bíblia diz, o que importa é o que ela pensa. E a Bíblia chega a dizer no livro de Coríntios, que há muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem discernimento. O problema é para quem você está dando voz, porque a Bíblia diz, desde o início, desde a criação, e disse Deus está falando, haja isso e ouve isso, mas ele diz assim, olha, se hoje, Deus tem falado todos os dias, mas ele diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque muitos de nós, quando vai ser corrigido, se fecha? Porque o processo de rebelião já começou, infelizmente. Então, alguns já caíram nessa condição. Que condição que é essa? Na completa falta de temor. Tem alguns que não tem mais problema, né, de não respeitar a autoridade. E quando eu falo de autoridade, amado, eu estou falando da posição que Deus estabelece. Eu não estou falando propriamente de uma pessoa. É a posição que a pessoa ocupa. Eu posso te dar esse exemplo que todo mundo conhece. Sabe, amado, um guarda de trânsito, ou uma polícia federal na Dutra, quando ele está com aquela farda dele, ele vai para o meio da rodovia e ele levanta a mão. Sabe, amado, é impressionante como todo mundo para, aquelas carretas enormes para. Por que para? Porque eles reconhecem a autoridade. Mas aquele mesmo homem, sem a farda, se for para a Dutra e pedir para parar, capaz dos caras passar por cima dele. Porque não reconhece a autoridade. Então a autoridade é um poder delegado. O Estado delegou a autoridade para aquele guarda. O Estado delegou a autoridade para um prefeito. E aí vai. Então Deus, ele também estabeleceu homens sob a autoridade. E algumas pessoas não entendem isso. Eu falo assim, mas eu não concordo com aquele homem que está no poder. Mas você tem que se submeter, porque ele está ocupando uma posição de autoridade. E se ele estiver errado, ele vai dar conta. Mas porque você se submete ao que é certo, Deus vai te guardar. Agora, quando você se levanta contra a autoridade, seja ela em que esfera for, eu não estou falando só de prefeito, estou falando de presidente, eu estou falando no seu trabalho, talvez você tenha um líder lá, você tenha uma autoridade sobre a sua vida, talvez na sua igreja você tenha o seu pastor, os outros pastores. Você precisa entender isso, que a falta de reverência, a falta de temor está trazendo um problema sério. Mas o que é isso? A mentalidade democrática. Não, eu também tenho direito. Ele é homem, eu também sou. Ele é filho de Deus, eu também sou. Sabe, amado, em Deus nós estamos nivelados sim, com certeza. Mas cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. E cada um vai dar conta do que Deus chamou para fazer. Então você não tem que se importar com a vida que os outros estão fazendo. Tem pessoas que param por causa dos erros dos outros. Deixa eu te dizer, o erro de alguém não pode te fazer errar também. Por que pessoas hoje vão embora da igreja? Porque alguém errou com ele. Pode ter sido o pastor que errou com você. Amado, deixa eu te dizer, o pastor não é o teu Deus. Se Deus te plantou naquela igreja, se aquele pastor errar, Deus vai lidar com ele, porque com a autoridade quem lidar é Deus, não é você. Então você não sai
da vida de Deus porque alguém erra. Então essas coisas precisam ficar entendidas. Amém? Então tem muitas pessoas num processo de rebelião. Então, essas atitudes não trará a verdadeira liberdade que nós buscamos, porque cada um de nós buscamos o quê? Liberdade. Liberdade na área financeira, liberdade na família, liberdade no trabalho, liberdade dentro daquilo que Deus confiou para mim e para você. Mas esse tipo de comportamento não traz liberdade, muito pelo contrário, traz prisão. Libera as trevas para agir. Abra comigo lá no livro de Jó, por favor. Vamos ver o que Jó fala sobre isso. Jó 36, por favor. Vitor, obrigado, meu irmão. Jó 36, olha o que diz a palavra. Jó 36, o verso 11. Presta atenção nisso. Se, na língua portuguesa quer dizer, é uma condição. Se, presta atenção. Se o ouvirem, presta atenção agora, e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. 12. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira ou na sua o quê? Ignorância, ou na sua falta de conhecimento. Presta atenção. Ele está dizendo, Jó 36, 11, se o ouvirem e o servirem, qual é o resultado? Acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Não é ninguém sofrendo, não é ninguém padecendo, não é ninguém com doença. Quantos creem que a palavra é verdade, amado? Se você crê que a palavra é verdade, você precisa acreditar nisso. Se você diz que crê em Deus, você precisa crer na Bíblia. E Ele está colocando condições. Ele te ama, mas estabeleceu princípios para que eu e você desfrutemos daquilo que Ele tem para nós. Não é para todo mundo viver em proteção, em delícia, em felicidade. Não é para todo mundo, é para quem faz o que Ele está dizendo. Se o ouvirem, ouvirem o quê? A palavra dEle. Agora qual é o problema? É que a palavra dEle às vezes vem num embrulho que você não gosta. E talvez esse embrulho chama Zé Roberto. Eu não gosto do Zé Roberto. Amado, não tem problema de você não gostar de mim. Sabe, Jesus ele não teve aceitação de todo mundo, Paulo não teve aceitação de todo mundo, Pedro não teve aceitação de todo mundo, eu também não tenho essa pretensão de ter aceitação de todo mundo, mas faz uma coisa, fica com a palavra. Se você diz que ama a Deus, fica com a palavra. Amém? Essa coisa é importante. Eu não gosto muito do jeito, amado, não é o jeito que você tem que ficar, é com a palavra. Não é a personalidade da pessoa, não é a personalidade da pessoa que te muda. Mas às vezes Deus vai colocar um embrulho na tua vida que você precisa. Alguém que te confronta mesmo. O seu estilo de vida democrático. Então essas coisas precisam ficar sérias. Amém? Agora, uma coisa que nós vamos entender. Qual é a proposta de Deus para a minha vida e para a tua vida? A bênção. Deus não estabeleceu a palavra para trazer maldição sobre nós, muito pelo contrário. Deus estabeleceu a palavra, os seus princípios, para que eu e você, se praticarmos, nós vamos obter o que? A bênção de Deus sobre a nossa vida. E a bênção de Deus é tão boa que ela vem carregada de correção. Por isso nós chamamos a bênção da correção, mas as pessoas não entendem assim. Correção não é uma bênção. Amém? Mas quando nós olhamos para o livro de Hebreus, capítulo 12, o verso 8, presta atenção no que a Bíblia diz aí, Hebreus 12, 8. Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Presta atenção no que ele diz. Logo, falando para mim e para você, vocês são o quê? Bastardos e não filhos. Bastardo é que não gosta de correção. Amém? Alguém que não gosta de ser corrigido, eu vou dizer, é a Bíblia. Eu estou falando, como diz o pastor Bud, em amor. Amém? Eu estou falando em amor, porque quem ama fala a verdade. Quando um pai e uma mãe vai corrigir o filho, ele corrige porque ele odeia o filho? Ele corrige porque quer o bem dele. A correção, qual é a proposta dela? É porque Deus ama, porque Deus quer bem e para aproveitamento. Ninguém corrige um filho para matar ele. Corrige para o aproveitamento. Então, Hebreus 12, 8 diz, mas se estais sem correção, de que todos se têm tornados? Logo sois o que? Bastardos e não filhos. Agora quem são os filhos? Aqueles que se deixam ser tratados.
aqueles que se deixam ser corrigidos. Amém, irmãos? Então isso é importante. Agora abra comigo 2 Timóteo 3, por favor. Por enquanto você abre lá 2 Timóteo 3,16, eu vou repetir para você de novo, que se você crê em Deus, você precisa crer na palavra, porque Deus e a sua palavra são inseparáveis. Amém? Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. O verbo é a palavra. Jesus disse que a palavra dele é verdadeira comida e verdadeira bebida. Em 2 Timóteo 3,16, olha o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim para Timóteo, Timóteo, toda a escritura, a Bíblia, presta atenção no que está dizendo, é inspirada por Deus. Eu vou repetir, toda a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus. Não importa quem escreveu aqui foi Paulo, para Timóteo, mas ele diz, ela é inspirada por Deus. Deus inspira os homens para escrever a palavra, amém? E aí a Bíblia diz, toda a escritura é inspirada por Deus, mas ela não só foi inspirada por Deus, mas ela é o quê? Útil para o quê? Presta atenção, primeira coisa, para o ensino, a palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, com o propósito de quê? A fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ninguém que não se deixa ser aperfeiçoado, corrigido ou repreendido, vai estar pronto para entrar no ministério. Porque se essa pessoa que se acha pronto para o ministério, que não se deixa ser corrigido, se ele abrir uma igreja, ele pode abrir uma igreja, pode. Mas sabe qual vai ser a igreja dele? Dos rebeldes. Vai ser a igreja da rebelião. Ele devia colocar na placa, igreja pentecostal, rebelião contra Deus. Ele deveria colocar o ministério dele, rebelião. Porque se você não se deixa ser corrigido, repreendido, ser ensinado, a Bíblia diz que você não é filho, você é bastardo. E isso é o que? Rebelião contra quem? Deus? Não é nem rebelião contra o pastor, contra a igreja. Você está se rebelando contra a palavra, e a palavra é o próprio Deus. Eu acho que é um culto bom para a ceia, na verdade, a gente vai ajeitar a nossa vida, vamos botar o diabo para correr hoje, a cachorrada toda, amém? Então você que está nos assistindo, não se assusta não. Toma um gole de água aí, porque se estiver descendo meio seco, mas essa é a palavra de Deus. Correção é boa? A Bíblia diz que não é boa, de primeira instância. Mas depois ela produz o quê? Frutos dignos de arrependimento. Amém? Agora, qual é a proposta? A fim de que o homem de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra de Deus. Para que serve essas 4 coisas aqui que a Bíblia diz que a Escritura é inspirada por Deus e útil? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A fim de que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, amado, o que nós precisamos entender é que toda autoridade é originada em Deus. E o que eu e você precisamos pegar e colocar frisado e como um pisca assim na nossa vida, que Deus é a maior autoridade sobre a nossa vida. E as pessoas enchem a boca para dizer isso. Eu me submeto a Deus, mas não me submeto a homens. Então você está contra a palavra. Porque Deus e a sua palavra é a maior autoridade sobre as nossas vidas. Você entende isso? Eu vou repetir de novo. Deus é a maior autoridade sobre a nossa vida, Ele nos criou. Só que Deus enviou a palavra dEle. Deus e a sua palavra são um, eles são inseparáveis. E Deus e a sua palavra são um, e a palavra diz algumas coisas que eu quero entrar com você aqui. Amém? Então toda autoridade é originada em quem? Em Deus. Agora abra comigo a palavra de Deus, não é a palavra de Zé Roberto, a palavra de Deus que você diz que crê. Então, se você crê, você precisa fazer o que a palavra diz. Porque quando é que eu me rebelo contra Deus? Quando eu me rebelo contra a palavra, que é a autoridade máxima sobre a nossa vida. E quando eu me rebelo contra a palavra, amado, eu libero as trevas para agir. Por que você acha que está tendo pandemia no mundo? Por que você acha que está acontecendo esse monte de coisas erradas? Você está achando que é por causa do governo? É porque um chinês fez um vírus? Não, amado, isso é o diabo. Se as trevas em ação, pessoas dando legalidade para isso. Amém? Romanos 13, o verso 1, olha o que a Bíblia diz. Todo homem, e eu vou colocar toda mulher, não é alguns, é todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Mas eu vou repetir, qual é a maior autoridade sobre a nossa vida? Deus e a sua palavra. Você concorda com isso? Eu creio que sim. Glória a Deus por isso. Então, Deus e a sua palavra é a maior autoridade sobre a nossa vida. Então,
todo homem, a palavra de Deus está dizendo, esteja sujeito o quê? Às autoridades superiores. Porque não há autoridade, presta atenção, não há autoridade que não proceda de Deus. Eu vou repetir, não há autoridade, ou poder delegado, ou poder ocupado que não seja de Deus. A autoridade é algo de Deus, mas pessoas ocupam a posição de autoridade. Se essas pessoas que estão em posição de autoridade, que é algo que Deus estabeleceu, elas estiverem erradas, elas vão dar conta com Deus. Deus vai tratar com elas. Não é eu que vou tratar com ela. Não é eu me rebelar contra ela. Porque quando eu me rebelo contra a autoridade, não estou falando da pessoa, contra a autoridade delegada por Deus, que alguém ocupa, eu estou me levantando contra Deus. Amém? Então, ele diz, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem, foram por ele, Deus, instituídas. 2, de modo ou de maneira que aquele ou aquela que se opõe à autoridade, o poder delegado, a pessoa que ocupa essa posição, resiste o quê? A ordenação de Deus. Você não está resistindo à pessoa que ocupa, você está resistindo à ordenação de Deus, que é a autoridade. Amém? E os que resistem trarão sobre si o quê? Sobre si mesmo condenação. Quem resiste a uma autoridade, seja em que esfera for, quando você passa por cima de uma autoridade, seja em que esfera for, amado, você está se levantando contra Deus, contra a palavra de Deus. Então, agora para que a gente possa entender isso de uma forma melhor, eu acho melhor a gente definir um pouquinho o pecado em sua forma essencial. Agora, qual é a verdadeira definição para pecado? Abra comigo em 1 João 3, o verso 4. 1 João, verso 3, o capítulo 3 e o verso 4. Olha o que a Bíblia diz a respeito de pecado. A Bíblia diz, todo aquele que pratica o pecado, também faz o quê? Transgride o quê? A lei. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Vamos definir pecado aqui. O que é pecado? Ele diz, todo aquele que pratica o pecado, ele está transgredindo o quê? A lei, a palavra de Deus. Como é que eu posso dar um exemplo de transgredir a lei, o pecado? Se ele diz para você se sujeitar às autoridades, e em vez de você se sujeitar, você fala mal o que você está fazendo, você está praticando o pecado e transgredindo a lei. Você está indo contra Deus e saindo debaixo da cobertura de Deus. Porque Deus disse para Adão, para não comer daquela árvore, daquele fruto. E ele comeu, ele transgrediu. Pecado, separou ele de Deus. E o que trouxe caos para a humanidade não foi um adultério, não foi um homicídio, não foi um assalto a banco. O que trouxe caos para a humanidade, a separação de Deus, foi o quê? Desobediência. E desobediência é o quê? A palavra de Deus, a ordenação de Deus. Porque Deus disse algo para ele não fazer e ele fez. Amém, irmãos? Agora, o que nós precisamos entender é que pecado é o quê? Iniquidade. Abra comigo Mateus 24. Mateus 24, 12. A Bíblia deixa algo bem claro aqui, eu quero trabalhar com você nisso daqui. A Bíblia diz assim em Mateus 24, 12. E por se multiplicar o quê? A iniquidade, presta atenção, o amor se esfriará de quase todos. 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. O que eu e você precisamos entender nesse texto, que nesse texto o Senhor está falando com a igreja, e eu quero te provar isso. Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor, essa palavra amor aí é o amor ágape. E o amor ágape, nesse contexto aqui, só pode estar evidenciado para os filhos de Deus, para aqueles que nasceram de novo. Que o Espírito Santo diz em Romanos lá, que foi derramado pelo Espírito Santo, o amor do tipo de Deus. Amém? Então ele está falando com a igreja, e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a transgressão, a lei, a Bíblia diz, o amor se esfriará de quase todos. 13, aquele porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então fica claro isso, a palavra amor nesse texto é ágape, e o mesmo amor que ele nos amou. Amém?
Agora, o mundo não pode receber esse amor. Por isso que ele está falando com a igreja. Em Romanos 5,5 ele diz o quê? Ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus, é o amor de Deus, não é o amor do mundo. Porque o amor do mundo, eu não tenho tempo para falar, é outras coisas. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então Jesus está dizendo que a iniquidade e a transgressão da lei se multiplicaria dentro da onde? Da igreja nos últimos dias. E o amor de muitos dentro da igreja se esfriaria. Por conta disso. Então, essa não é uma mensagem para o mundo, não, é uma mensagem para nós. Agora, quer entender isso melhor? Vá para 2 Timóteo. Você vai ver Paulo falando sobre o perigo dos últimos dias, o que aconteceria nos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3. Segunda Timóteo capítulo 3, a Bíblia fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Eu não sei contar você, mas nós estamos vivendo os últimos dias. Ele diz, sabe porém isto, nos últimos dias, eu vou repetir, nos últimos dias, e Jesus também disse que o amor de muitos se esfriaria, por conta do pecado, por conta da iniquidade. Amém? Por que isso aconteceria? Porque sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis? Agora, por que chegou os tempos difíceis nos últimos dias? Deixa eu te dizer, não é por causa do diabo. Não é por causa de governo corrupto. Esse não é o problema dos últimos dias. Jesus está dizendo porque o amor de muitos se esfriaria. E isso é transgressão da lei. Amém? Presta atenção, pois os homens... Por que vai ter dias difíceis? Verso 2. Pois os homens serão, ou se tornarão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, presta atenção, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 5, essas pessoas elas têm forma de piedade, elas parecem que são de Deus, elas parecem crentes, elas parecem que vão à igreja, mas a Bíblia diz, negando-lhe, entretanto, o poder. Que poder é esse? O amor, que a Bíblia diz que se esfriaria. E a Bíblia diz, para fazer o que desses? Foge. Não gasta tempo com esse tipo de pessoa. Não fica perto. Sabe por que está dizendo para fazer isso? Porque senão você vai ficar como ele. Mas pastor, eu sou muito ungido. O seu irmão também era, que hoje está na cachorrada. Ele amava Jesus também. Ele era fiel nos cultos. Mas por dar ouvido a outro tipo de vozes, e eu quero falar, há um engano, hoje não quer saber mais de igreja. Pastor para ele é ladrão. Deus está num lugar bem distante. Onde está Deus que não está vendo o que está acontecendo? Ele deveria saber que Deus mora dentro dele. Que Deus ama todo mundo. Agora, o caos que o diabo estabeleceu, você não tem que botar na conta de Deus. Porque esse caos o diabo estabeleceu porque deram legalidade. E às vezes pessoas estão vivendo caos dentro de casa, na família. E estão vivendo debaixo de maldição. E qual é a maldição da lei? Quando se lembra? Morte, miséria, enfermidade, e aí vai. Não vou nem entrar muito nesse assunto. Então, amado, nós não podemos viver de qualquer forma. Amém? Hebreus capítulo 12, verso 28, a Bíblia diz, por isso, ou por causa disso, recebendo nós um reino inabalável, que foi o que nós recebemos, amém, que nós nascemos de novo, retenhamos o quê? A graça. Você recebeu um reino, mas o que tem que fazer agora? Retenhamos o quê? A graça. O que é a graça? A capacitação divina para fazer ou para realizar que naturalmente você não consegue fazer. Amém? Pela qual, a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. De que forma? Com reverência e santo temor. Eu vou ler de novo. Por isso, recebendo nós, quando nascemos de novo, o quê? Um reino inabalável. Repita assim comigo, reino inabalável. O que é isso? Nada vai poder te afetar.
doença não vai chegar na tua vida, não vai faltar, vai sobrar. Você está debaixo da proteção, você está guardado, você pode descansar, você pode dizer do seu Deus: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, o Deus é quem confio. É isso que eu estou querendo dizer, desde o início. Agora vai ser necessário algumas coisas. Qual é o nosso problema? Que nós não lemos a Bíblia, damos ouvido a todo tipo de coisa, menos a palavra. Por que pessoas estão com medo de coronavírus? Por que pessoas estão com medo de um monte de outras coisas? Porque não entende que Deus os guarda. Amém, irmãos? E eu digo, usa a máscara sim. Principalmente se você não lê a palavra. Usa mesmo, porque senão vai te pegar. Pode usar. Outra coisa que você tem que aprender. Seu corpo está sujeito às leis naturais. Então, amado, você não toma um banho fervendo e sai na friagem. Porque se você sair, o seu corpo está sujeito às leis naturais, ele vai ficar resfriado. Então não adianta orar para Deus curar depois não. Amém? Então, se há um vírus por aí, e as autoridades estão dizendo que nós devemos tomar cuidado, passar álcool, usar máscara, qual é o problema? É uma autoridade, se submeta. Porque se você quer o poder de Deus, mas não se submete à autoridade, fé não funciona. Sua fé não vai funcionar. Ah, eu estou crendo em milagres. Se levantando contra a autoridade, você está crendo para as trevas agir na sua vida. Você está liberando as trevas. Eu não concordo com o fulano de tal que está no governo. Eu não concordo com o prefeito. Quem pediu a sua concordância? É você que está governando? Quem está preocupado com a sua? Que conversa é essa? É você que está lá? Já existe uma Constituição que tem que ser obedecida. Se eles estão errando, eles vão dar conta. Deus não está alheio, não. Agora, como igreja, nós vamos se submeter, em primeiro lugar, à sua palavra, a palavra de Deus e às autoridades estabelecidas. Esses dias eu saí aqui da igreja e fui no mercado. A Sandra me ligou: Zé, traz isso, traz aquilo. Eu entrei no mercado, nem me lembrei de máscara nem nada. Quando eu entrei lá dentro, um rapaz veio me abordar: cadê a máscara? Eu falei: máscara? Você é a máscara, você vai ter que sair. Eu falei: não, calma aí. Eu me submeto sim. Só me arruma uma aí, pelo amor de Deus. Também diz que você tem que servir se eu não tiver, não é isso? Ele é. Eu falei: então, por favor. Eu quero me submeter, só me dá a condição. Eu falei: eu não posso ir embora sem. Então, amado, você tem que se submeter. Eu não estou aqui pregando uma mensagem contra a autoridade de maneira nenhuma. Da mesma forma que você tem que se submeter ao teu patrão, a autoridade está sobre a sua vida no departamento. Da mesma forma que você tem que submeter às leis que são estabelecidas na Constituição. Da mesma forma que você tem que submeter ao homem de Deus que Deus levantou sobre a sua vida. Mas quando começa esse assunto, já começa a arranhar. Os gatos velhos já começam a arranhar tudo. Ah, lá vem, lá vem. Não, amado, não é lá vem não, já foi faz tempo. É você que está atrasado. Então, ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, que não vai mudar, não adianta você achar que Deus vai mudar. Inabalável, retenhamos o quê? A graça. Graça para quê? Para viver nesse reino, para servir a Deus de uma forma agradável, com reverência e santo temor. Tem graça, amado, para você servir a Deus. Tem graça para você abrir mão do pecado. Tem graça para você viver honestamente. Tem graça para você esperar o tempo de Deus para a tua vida. Mas alguns já querem desistir. Eu quero cumprir o meu ministério. Que ministério? Só se for o das trevas. Porque se ninguém te levantar, você não vai cumprir. Porque Deus vai levantar um homem sobre a tua vida para te colocar em uma posição de autoridade. Não é você que se coloca. Já viu, tem algumas pessoas que se levantam em rebelião dentro da igreja, contra o líder, contra o pastor. Ele pega o grupo da rebelião junto também com ele, e eles montam uma igreja. Ele se unge pastor, ou apóstolo, né? E, gente, Deus falou comigo. Que Deus? Só se for o outro, que é o príncipe das trevas. Sabe, amado, nem toda a igreja está de porta aberta é de Deus. Eu sei que é sério. Nem toda a igreja está de porta aberta é de Deus. Nem todo homem no púlpito
Eu vou te dizer, é o lugar dele lá. Agora, por que é o púlpito? Lugar de destaque. O diabo também queria, a Bíblia chama ele de estrela errante, no livro de Judas. Então, há graça para a gente servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Neste texto aqui, amado, fica bem claro que a graça nos capacita para servir a Deus, de acordo com a sua vontade. Precisamos ter, então, o quê? Muito cuidado com a nossa vida, para não viver de qualquer forma. Porque Mateus capítulo 7, verso 23, a Bíblia deixa bem claro uma coisa que eu quero falar com você. Olha só, Mateus 7, 23. Então lhes direi, presta atenção, explicitamente. Jesus está falando com os camaradas que se diziam deles, que se achavam filhos, que dizia, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu abri uma igreja, em teu nome eu abri 10 igrejas, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu dei muita oferta, em teu nome eu fiz isso. Mateus 7, 23, a Bíblia diz o que é Jesus falando, mas lhe direi explicitamente, sabe que Jesus falando assim, eu vou dizer de uma forma clara, bem clarará, para você entender, sabe o que? Nunca vos conheci, mas Senhor, como não? Lembra a igreja, o louvor? O Senhor é bom. Eu vou assim, nunca nem passei na porta. Nunca vos conheci. Ele diz, apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A iniquidade, que é a transgressão da lei, que é se levantar contra a verdade, que é se levantar contra a autoridade. Ele diz, apartai-vos de mim. Tem noção que é isso? Tem gente, eu sou de Deus. Que Deus? Amém? De que reino tu faz parte? Então, lamentavelmente, essa é a condição de muitos de nós. Sabe, amado, e nós devemos tomar cuidado. Isso não é uma mensagem para você, isso é uma mensagem para nós, para os últimos dias. Lamentavelmente, essa é a condição de muitos de nós, hoje. Por quê? Não importa, presta atenção, em que área da vida somos desafiados. Como cristão, devemos nos deleitar em fazer o que é a vontade de Deus. Sabe, Salomão, ele deixou marcas de sabedoria que durarão por todos os tempos. Em Eclesiastes 12, o verso 13, eu estou quase encerrando já, a Bíblia deixa algo bem claro. E isso aqui é Salomão, depois de experimentar tudo que ele experimentou na vida, o homem mais rico da terra, o homem que experimentou de tudo, ele diz assim, em Eclesiastes capítulo 12 e o verso 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma ele diz, teme a Deus e guarda ou pratica os seus mandamentos. Sabe por quê? Porque isto é o dever de todo homem. E Jesus também nos advertiu. Eu comecei esse culto falando sobre isso, sobre Mateus 24, 4. Vede que ninguém vos engane. E eu acho que o maior engano, amado, é aquele que você mesmo se engana. Já viu, tem gente que acredita que a mentira que ele fala é uma verdade, já viu isso? O cara se acostumou a mentir, que aquilo que ele mente agora é verdade. Ele acredita que aquela mentira é verdade. Ele está numa conversa, numa roda, e de repente alguém falou isso, falou aquilo, e ele inventa uma mentira, e meu amigo, ele fala com tanta propriedade aquela mentira, e ele vai sendo inspirado pelo diabo dizendo aquela mentira. E se você não tomar cuidado, você, rapaz, é verdade. Você está acreditando numa mentira também. Como a gente acreditou em algumas, né? Que Deus mata, né? Não é assim? Nós acreditamos em algumas mentiras que falaram para nós. Então, o que é isso? A raiz do engano. E qual é a raiz do engano? É a desobediência à autoridade divina. E qual é a maior autoridade divina sobre a nossa vida? Deus e a sua palavra. Quando eu me rebelo, quando eu não concordo com a palavra, quando eu não pratico a palavra, eu estou me rebelando, eu estou me enganando, porque está escrito, eu sei que está escrito, e eu decido não fazer. O que é isso? Eu estou me enganando. E eu ainda, pior, eu estou querendo enganar os outros também. Não, não é bem assim não. Esse negócio de dízimo, nada, rapaz. Isso é para encher o bucho de pastor. Que conversa fiada. Vai ver o carro que o pastor anda, a casa que ele mora. Então, amado, somos admoestados, não só por Jesus, mas o livro de Tiago também nos admoesta, em Tiago 1, 21. Eu queria chamar o grupo para cá, por favor. Tiago 1, 22, melhor. Olha como ele nos admoesta. Ele diz assim, tornai-vos
é algo que eu faço. Tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra. Eu vou repetir, tornai-vos. É algo que eu faço. Como? Eu leio a palavra, eu ouço a palavra e coloco em prática na minha vida. Ele diz, tornai-vos. É algo que eu faço. Não é algo que eu só vou no culto, que eu só vou na missa, ouço a palavra e não pratico. É uma forma, é uma prática, é um comportamento que vai ser exigido de mim e de você. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Eu vou repetir de novo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E não somente ouvintes. E depois diz o quê? Enganando-vos a vós mesmos. Olha que coisa séria. Com base nesse texto, o que nós aprendemos? Que quando eu ouço a palavra de Deus, mas não obedeço, o que aconteceu? Engano entrou no meu coração e na minha mente. Quando eu sei o que está escrito, quando eu estou ouvindo a palavra, e não me torno praticante, qual é o outro processo que vai acontecer se eu não faço o primeiro? Eu me torno o quê? Alguém enganado, e eu vou te dizer, por mim mesmo. Porque eu sei o que está certo, mas eu decido fazer o que é errado. Paulo disse isso em Romanos, capítulo 7, verso 7 também. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse acabo fazendo. Então, amado, quando eu ouço a palavra de Deus, mas não obedeço, o engano entra no meu coração. Então, amado, nós devemos tomar muito cuidado nesses últimos dias. Porque, amado, é uma grande bênção você ter alguém sobre a tua vida para apontar os lugares. Sabe, amado, e como eu disse no início, Deus, Ele não vai colocar alguém perfeito na sua vida. Sabe qual é o problema? É que você quer alguém perfeito para te pastorear. Você quer alguém que tem o seu padrão. Pode vir para cá, viu, gente? Pode ficar à vontade. Você estabelece um padrão na sua vida, né? Você estabelece, sabe, meu pastor, rapaz, quando ele abrir a boca, o povo tem que cair. Quando ele chegar no ambiente, a unção vai ter que mudar. E não estou dizendo que isso é errado. Mas você quer o quê? Você quer alguém perfeito. Sabe por quê? Porque essa pessoa sim vai ter o direito de te corrigir. Porque se não é perfeito, você não aceita ser corrigido. Porque você tem imperfeições. Só que Deus levanta alguém imperfeito também, como autoridade, para te corrigir. E você fala assim, não, como ele vai me corrigir se ele também tem coisas para melhorar? Sabe, amado, eu acho que essa é a beleza do Evangelho. Que Deus, quando Ele nos levanta, Ele não nos levanta com base na nossa perfeição ou na falta dela também. Deus nos levanta com base no quê? No chamado e no dom dEle. E é isso que vai tratar as nossas vidas. Sabe, amado, então, é uma grande bênção ter alguém para nos corrigir. Sabe, não precisa abrir, mas Provérbios capítulo 9, verso 8, a Bíblia diz assim: não repreenda o escarnecedor, para que não te aborreça. Agora tem uma coisa, repreende o sábio e ele te amará. Quando você corrigir alguém, você vai descobrir quem ela é. Se ela é escarnecedor ou se ela é sábio. O sábio vai te ouvir e vai te amar. O escarnecedor, ele vai se levantar contra você. Amém? Provérbios capítulo 3 e o verso 11, a Bíblia diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e nem te enfades da sua repreensão. Por quê? Porque o Senhor repreende ou corrige a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, amado, nós devemos sempre amar a repreensão. A Bíblia diz em Salmos 32, 9, não precisa abrir, eu vou citar para você: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. O que ele está dizendo? Não seja como um cavalo. O que é isso? Que vive dando coice. Ou ele diz, sem entendimento, os quais, sem freios ou cabreços, não te domina. Sabe, amado, Deus não nos chamou para viver assim. Deus nos chamou para viver uma vida de liberdade.
Sabe, em Provérbios 17:10, a Bíblia diz: mais fundo entra a repreensão, a correção no prudente, do que 100 açoites no insensato. Sabe, amado, eu não quero ser pego, sabe, errando, me levantando contra a autoridade. Eu não quero ser pego, sabe, falando mal de pessoas que estão ocupando posição de autoridade. Eu não quero isso para a minha vida. Eu já sofri demais, eu já cansei. Agora, essa palavra, amada, ela tem que nos fazer refletir. Ela tem que nos fazer pensar. Porque esse mundo, esse sistema, ele quer tirar da sua boca que você fale contra a autoridade. Sabe, Jesus, ele deu uma orientação, que o amor que foi derramado em nosso coração, ele diz que você deve amar o seu irmão como eu vos amei. Sabe, amados, a Bíblia diz que você deve amar o seu inimigo. Chega de sofrer, chega de falar mal, sabe, chega de se impor, sabe, um dia você vai estar diante do Senhor para dar conta da sua vida, não é da vida de quem errou. É hora de você rever os seus conceitos, é hora de você olhar para dentro de você mesmo, amém? Eu queria orar junto com você, nós vamos cantar uma canção, e aí nós vamos partir para a ceia, amém? Eu queria que você aí na sua casa, sabe, tirasse um tempo para você orar, para você se arrepender, para você rever os seus conceitos. Se você, sabe, não concorda com a autoridade, sabe, se você está afastado da igreja, amado, é hora de voltar. A Bíblia diz que você só vai florescer no átrio do Senhor. Talvez você pode dizer, mas eu sou a igreja. Mas você pode ser a igreja errante, que está andando sozinha. Deus não te chamou para andar sozinho. A Bíblia diz que Deus, ele criou um corpo, e o corpo, ele tem os seus membros em particular. Nós não fomos chamados para andar sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim. Sabe, amado, eu não posso dizer para o meu coração, eu não preciso de você, pode sair da minha vida. Eu não posso dizer para o meu pulmão, eu não preciso de você. Eu não posso dizer para a minha mão, eu não preciso de você. Sabe, amado, nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz que nós devemos nos amar uns aos outros, amém? Queria cantar uma canção e orar junto com você, aleluia.